Modelo campinense é brutalmente assassinada por ex-companheiro e caso repercute em todo o país. Todo mundo quer saber quem é o apostador de Campina Grande que ganhou mais de 26 milhões de reais na Mega Sena. E ainda, ônibus iluminado é mais um atrativo do período natalino na Rainha da Borborema. Hoje é segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. Borborema Notícias no ar e a gente começa falando sobre o caso da jovem Lohane Damares da Silva, de apenas 19 anos, assassinada pelo ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Confira os detalhes desse crime chocante. A modelo Lohane Damares, de 19 anos, estava desaparecida desde o domingo, dia 13, quando teria chegado a João Pessoa. Ela vinha de Goiânia, onde morava há um mês. No aeroporto encontrou Kennedy Ramon Alves Linhares, o ex-namorado. Ele a levou até Lucena. Desde então, o paradeiro de Lohane era desconhecido. O corpo de Lohane foi encontrado aqui, ao lado do viaduto da BR-230, que passa sobre o rio Paraíba, perto de Café do Vento. De acordo com informações da Polícia Civil, o ex-namorado teria ido buscá-la no aeroporto. De lá, eles teriam ido para Lucena, onde tiveram uma discussão. E no meio dessa discussão, ele teria perdido a cabeça e sufocado ela até a morte. E então, de lá de Lucena, acabou trazendo-a para cá, e jogando o corpo dela aqui nesse local. Nós conseguimos identificar que ela teria saído do aeroporto com ele e ido para a cidade de Lucena, onde o mesmo locou uma casa com a família há cerca de quase um ano e frequentava constantemente. Tá? A partir desse momento, nós representamos, tá, pela prisão temporária desse companheiro dela. E na data de ontem, o indivíduo foi localizado no extremo sul da Bahia, com apoio da equipe da PRF, mesmo foi detido e encaminhado para uma delegacia de lá, da região. Ao ser interrogado, o companheiro dela assumiu o cometimento do crime e teria indicado onde o corpo estaria, onde teria se jogado o corpo da jovem Lohane. O corpo se encontrava em avançado estado de decomposição, o que dificultou o trabalho da perícia no local. Ferimento por arma de fogo ou arma branca, não. Entendeu? Mas pelo estado do corpo ainda não dá para saber o que foi a causa-morte. Ainda não, isso aí vai ser feito na necrópsia. O corpo de bombeiros foi chamado para ajudar na remoção do cadáver. Isso, fazer a retirada desse corpo aqui no município de Sobrado. E fizemos toda a ocorrência com êxito, com todos os protocolos, e retirado com êxito o corpo. Kennedy estaria sendo transportado da Bahia para Paraíba ainda nesta terça-feira, para prestar depoimento no Núcleo de Repressão Qualificada de Santa Rita. E o tio da jovem conversou com o repórter Paulo Pessoa na tarde de hoje e falou como era Lohane e o relacionamento dela com o ex-companheiro. Lohane era uma menina sonhadora, tinha uma vida toda pela frente, era uma pessoa amada por todo da família, todo mundo gostava dela, certo? Infelizmente aconteceu isso, e a família em si quer justiça. Era um relacionamento muito conflituoso? Até então a família não sabia, porque ela não relatava para a família. Mas nos últimos dias ela revelou para a família que sofria com o ex dela, que agredia ela, e ela estava entrando até em estado de depressão. Foi essa a razão dela ter viajado, passado um tempo em Goiânia? Justamente, ela viajou por conta dessa separação conturbada que ela tinha com o ex-namorado, o ex-marido dela, né? Que vivia dando pressão psicológica nela direto, deixava ela em cárcere privado, ficava presa em casa, não podia sair, e ela estava entrando em depressão. Aí por conta disso, tudo, dessa pressão que ele estava dando nela, ela decidiu separar e viajou, entendeu? Ela relatou para a família, nessa volta para o estado da Paraíba, ela iria passar as festas de fim de ano com a família aqui em Campina Grande. Nessa volta, ela relatou que se encontraria com ele ao desembarcar aqui no nosso estado? Não relatou nada não. Isso aí a gente tá para saber o porquê ele ficou sabendo que ela estava voltando, entendeu? Até informação que a gente está sabendo, foi uma foto que ela postou em Brasília,
Aí, através dessa foto aí, dizem que ele ficou sabendo. Aí ficou aguardando ela no aeroporto e daí aconteceu isso, entendeu? Hoje à tarde, no centro de Campina, um tumulto foi registrado na rua Venâncio Neiva. Duas crianças que vendem bala nas ruas entraram em um restaurante para oferecer os produtos aos clientes quando um dos garotos teria sido agredido pelo dono do estabelecimento. E os populares ficaram revoltados com a situação. Os dois meninos de 10 e 11 anos entraram no restaurante para vender doces, o que, segundo testemunhas, irritou o proprietário do estabelecimento que fica na rua Venâncio Neiva, no centro da cidade. O homem teria dado um tapa no rosto da criança de 10 anos. Os meninos correram e encontraram com este rapaz, que decidiu ir até o restaurante entender a história. Só que ele entrou lá para vender essas balinhas aqui, aí agrediram ele, cobriram ele no pau lá, o dono da lojinha de lá. Aí todo mundo tá revoltado por causa disso, que ele fez isso, né? Aí não vai ficar assim, né? Que te vê como é que vai ficar esse negócio, a polícia veio aqui com eles para resolver. Neste vídeo feito por populares, é possível ver as crianças assustadas e um deles com a orelha vermelha. O fato causou revolta entre as pessoas que circulavam pela rua. Elas chegaram a aplaudir quando nossa equipe chegou para registrar a situação. Essa senhora ficou revoltada com a agressão. A senhora viu como é que a criança estava? Estava machucada a orelha, chorando, todos dois nervosos. A sorte dele foi o policial. Quando o policial chegou, que acudiu ele, foi que ele viu que estava seguro. Ele ficou com medo? Ficou com medo, estava amedrontado. Eu chorei, porque eu pensei nos meus netos. Os menores e o proprietário do estabelecimento foram encaminhados para a central de polícia. Além da criança e do proprietário do estabelecimento, a mãe do menino também foi ouvida na Delegacia de Crimes contra a Infância e Juventude. O advogado de defesa do comerciante não quis conceder entrevista, mas conversou com nossa equipe e afirmou que seu cliente nega a agressão e que serão disponibilizadas à polícia imagens do circuito de segurança do restaurante. E a família do ex-prefeito de Lagoa Seca, conhecido por Tadeu do Supermercado, se envolveu em um acidente na noite de ontem, próximo da cidade de Areia. 4 pessoas ficaram feridas. Marcos Vasconcelos tem mais detalhes. O acidente foi na noite de ontem. A família vinha em uma Hilux na PB-104, no sentido Areia-Lagoa Seca, quando o motorista João Tadeu, ex-prefeito de Lagoa Seca, perdeu o controle da direção. 4 pessoas ficaram feridas. A gente vinha calmo, vinha tranquilo, não vinha com velocidade. Meu marido dirige bem tranquilo. A gente tem uma fazenda lá e a gente foi arrumar para o Natal, deixar prontinho. E de repente eu só vi quando o carro foi bem rápido e rodou. Diante de um que veio, deu luz alta. Porque depois da universidade tem uma meia curva. E vinha um carro e botou luz alta em cima. Naquele momento, ele se descontrolou e eu só senti isso. Mas nem tinha velocidade, não tinha nada. O caso mais delicado foi o da filha do casal, que tem 19 anos. Ela estava no banco de trás e não usava o cinto de segurança. Ela acabou sendo arremessada para fora do carro e permanece internada no hospital. Ela teve, escoriações em joelho. Chegou com um trauma também na coluna, mas já foi tomografada e não deu nada. E a gente, nesse final de ano, a gente tem que reforçar a importância do uso do cinto de segurança, porque ela estava no banco de trás, estava sem cinto e foi ejetada do veículo, tá certo? Mas graças a Deus ela está estável. Os outros 2 ocupantes do veículo, incluindo o ex-prefeito de Lagoa Seca, José Tadeu, tiveram apenas ferimentos leves. Eles também foram atendidos aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande, mas já receberam alta. Veja no próximo bloco. A aposta feita em Campina Grande é sorteada e ganhador vai levar mais de 26 milhões de reais. De volta com o Borborema Notícias, continua a movimentação em torno das eleições da Câmara Federal e também a busca por recursos por parte dos deputados paraibanos na capital federal. Quem traz todos os detalhes é a nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli. Confira.
O deputado federal Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, teve várias audiências na semana passada nos ministérios e órgãos do governo federal. Um desses encontros foi com o novo ministro do Turismo. Ele fez uma análise sobre esse encontro e sobre os investimentos que ele foi buscar para os municípios paraibanos. O turismo foi que se refere a vários pagamentos de alguns dos convênios que foram celebrados até em anos anteriores. E o ministro se prontificou lá juntamente com o pessoal da diretoria financeira do Ministério e com isso tivemos condições de liberar recursos para vários municípios, como por exemplo para Sousa, como por exemplo para Uiraúna, como por exemplo para tantos outros municípios do estado. Esses recursos são importantes porque irão possibilitar a conclusão de várias obras que ainda estão em andamento e que precisam serem concluídas para cumprirem a sua finalidade e, com isso, atender a demanda da grande maioria da população desses municípios da Paraíba. Está aí, portanto, e um outro assunto é a novela da presidência da Câmara Federal, que ganhou mais um capítulo. Na última sexta-feira, partidos da oposição anunciaram apoio ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Legendas como o PT, o MDB, que já estava junto com Rodrigo Maia, o Democratas, que é o seu partido, PCdoB, PL e também Cidadania, anunciaram que vão fazer parte da base aliada. Com isso, Maia teria cerca de 281 possíveis votos. Arthur Lira, o outro candidato já anunciado, continua mantendo reuniões, principalmente para atrair partidos e parlamentares indecisos em relação à eleição da mesa diretora. Raíza. E agora a pergunta que não quer calar. Você sabe quem é o mais novo ou mais nova milionária de Campina Grande? No fim de semana, um apostador ou apostadora aqui da cidade acertou os 6 números da Mega Sena e vai levar para casa mais de 26 milhões de reais. Na reportagem a seguir, a gente confere o que dá para comprar com tanto dinheiro. 12, 14, 28, 42, 45 e 55. Foi com esses 6 números que um apostador de Campina Grande conquistou um prêmio de 26,7 milhões de reais no concurso 23-29 da Mega Sena. O sorteio foi realizado no sábado e a aposta foi feita desta casa lotérica, que fica no bairro do São José. Existiam muita gente desacreditadas e agora, com essa premiação, eu acredito que a procura... eu tenho certeza que a procura vai ser grande. Até porque todo mundo hoje está precisando ganhar um prêmio, está precisando de dinheiro. Então quem é que não quer ganhar uma premiação dessa? Quem não quer participar? Você consegue participar com apenas um jogo simples, que custa hoje R$ 4,50. Agora a pergunta que não quer calar é: quem é o novo milionário ou milionária da cidade? É a senhora a nova milionária de Campina Grande, é? Não, minha filha, não. A quem dera você. Ainda não, né? Ainda não. Foi o senhor que ganhou esses 26 milhões? Se fosse eu, não estava aqui não, meu filho. Foi não. A vontade é grande, mas não foi eu não. Com o valor dá para comprar quase 670 carros populares no valor de R$40 mil. É um dinheirão danado e todo mundo imagina o que faria caso ganhasse. Ave Maria, a primeira coisa que eu vou fazer é ajudar todo mundo da família. Para começar a gastar todinho, porque a idade que eu tô, o dinheiro só presta para gastar. Mas esse economista alerta, afinal, apesar de ser muito dinheiro, se não souber administrar, ele acaba. Precisa saber quais são as necessidades imediatas, aquilo que a pessoa está com demanda reprimida, que ela precisa comprar. Mas também significa zelar pelo que se ganhou, para que esse dinheiro ele não desapareça da noite para o dia. Se você não ganhou, o que eu posso te dizer é não desista. O próximo prêmio, sabe qual é? É a Mega da Virada. E o prêmio estimado é de 300 milhões de reais. Então façam suas apostas. Quem sabe o milionário da virada não é você. Veja a seguir, ônibus iluminado é uma das grandes referências da programação natalina de Campina Grande.
Entre várias programações voltadas para o fim de semana, uma delas tem chamado a atenção das famílias campinenses, o ônibus iluminado. O veículo é uma novidade do Natal Iluminado de Campina Grande, que realiza esse passeio por diversos pontos da cidade. Campinas se vestiu de luz por toda parte no Natal. São várias as opções de atrativos. O ônibus iluminado é uma delas. O passeio possibilita a visão panorâmica de vários pontos turísticos que estão no clima natalino por toda Campina Grande. Os celulares estão sempre a postos, afinal não dá para perder nenhum clique de um trajeto tão cheio de luz. Juliana, eu vi que vocês estão aí super curtindo o passeio, inclusive aproveitando para registrar tudo, né? Com certeza, está muito lindo. O percurso começa às margens do Açude Velho e segue por 11 locais da cidade que tem decoração natalina. O último ponto visitado é a FIEP. Lá, uma apresentação com músicas em clima de Natal acontece no estilo drive-in, um momento verdadeiramente mágico. O ônibus iluminado é uma adaptação do ônibus do forró, aliado a outras experiências brasileiras desse tipo de passeio na época natalina. A gente foi até Gramado, ver as experiências de lá e tentamos colocar o formato que a gente viu lá com a nossa cultura. Então a gente pensou, a gente pode colocar da forma como eles fizeram lá, mas a gente levando o que é nosso, aquela cultura nordestina. A equipe do projeto segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde. A temperatura dos passageiros é aferida na entrada e álcool gel 70% é distribuído entre todos. As máscaras, claro, são obrigatórias. Uma experiência que encanta. É um passeio legal, né? Assim, para fazer com criança. Para trazer criança, para tudo. Muito bom mesmo. E você, o que tá achando? Tá gostando? Tô. Vem, está chegando o Natal. Vem, está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. O Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Para você, uma ótima noite. Muito obrigada pela companhia.